Recentemente, o Supremo Tribunal Federal emitiu uma decisão que tornou ainda mais difícil o processo de criação de novos municípios. Nós vamos falar sobre essa decisão no podcast Grifão dessa semana. O artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal prevê 4 etapas que devem ser observadas para a criação de novos municípios. E o interessante é que essas 4 etapas que tratam da criação de novos municípios prevê a atuação de 2 entes federados nesse processo de criação de novos municípios: a União e os estados. De forma cronológica, essas etapas devem atender os seguintes pontos. O primeiro deles é que a União deverá editar uma lei complementar federal fixando o período em que os estados interessados poderão criar novos municípios. De modo que, sem essa lei complementar federal, o entendimento que prevalece no Supremo hoje é de que os estados interessados estão impossibilitados, estão incapacitados de deflagrar as demais etapas que ocorrem no âmbito estadual que levarão à criação de novos municípios. A segunda etapa é a necessidade de realizar um estudo de viabilidade municipal. É preciso que se prove que os novos municípios criados serão viáveis, conseguirão se manter economicamente, sem viver na extrema dependência de repasses de recursos por parte do próprio Estado e da União. A terceira etapa é a necessidade de realização de um plebiscito com a população envolvida, que deverá concordar com a criação de novos municípios. E, por fim, a edição de uma lei estadual que vai criar efetivamente um novo município e vai atribuir a esse município personalidade jurídica de direito público interno nacional. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, agora no ano de 2021, decidiu que os estados não poderão, por meio de leis próprias, iniciar qualquer processo de criação de municípios enquanto pendente a edição da Lei Complementar Federal, prevista no artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal, que vai fixar o período em que os estados poderão atuar nessas etapas necessárias para viabilizar a criação de novos municípios. Tratou-se de uma decisão que envolvia leis criadas pelo Estado do Rio Grande do Sul, em que, a despeito da ausência da Lei Complementar Federal fixando o período em que os estados poderiam atuar para a criação de novos municípios, houve a atuação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para viabilizar a criação de novos municípios, a pretexto de que a demora da União em criar essa lei complementar federal acabava interferindo na autonomia dos estados e poderia configurar uma violação ao Pacto Federativo, já que impediria essa demora da União em criar, repito, a lei complementar federal, o exercício de parcela da autonomia estadual. O que, segundo o entendimento do legislador estadual do Rio Grande do Sul, era um típico ato de omissão inconstitucional, de inércia legislativa, que violava a própria Constituição Federal por parte do Congresso Nacional, que não editou ainda a Lei Complementar Federal fixando o período que os estados poderão criar novos municípios. Acontece que essa tese não foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal deixou sedimentado agora, no ano de 2021, que enquanto a União não criar a Lei Complementar Federal fixando o período em que os estados poderão criar novos municípios, os estados estão atados. Eles não podem iniciar nenhum processo, nenhum procedimento voltado à criação de novos municípios, porque a Constituição não permite a atuação dos estados enquanto a União não estabelecer o período em que os estados interessados poderão atuar para criar novos municípios. Se hoje existem vários estados no Brasil querendo criar novos municípios, mas eles não conseguem concretizar esse desejo, é porque falta uma atuação da União que dependerá de uma lei complementar federal a ser aprovada no Congresso Nacional, fixando o período em que os estados interessados poderão, aí sim, deflagrar as etapas que nós já falamos aqui. Realizar o estudo de viabilidade municipal, o plebiscito com a população envolvida e depois editar uma lei estadual para criar novos
municípios efetivamente. Gostou do podcast Grifão da semana? Eu espero que sim. E eu lembro vocês que nossos podcasts são publicações semanais, com tema sempre atualizado, baseado em grande medida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores sobre tema de relevância para a administração pública, em especial a administração pública municipal, já que esse é o compromisso da Grifon, atender e estabelecer soluções jurídicas e tecnológicas para atender os mais de 5.500 municípios brasileiros. Você pode, e recomendo que você faça isso, ativar a notificação no nosso canal no YouTube, na sua plataforma de streaming digital, para que na próxima semana, assim que o novo podcast for publicado, você será automaticamente avisado e não perder essas informações que nós trazemos sempre para você aqui nesse canal. Além disso, eu recomendo muito que você conheça a nossa plataforma de educação à distância, o EAD Grifon, que traz cursos de capacitação para agentes públicos, agentes políticos de todo o país. Eu já antecipo vocês que, atendendo uma sugestão de vários servidores públicos, nós temos um novo curso prestes a ser lançado, que vai tratar especialmente de tributos municipais. Então, acesse a nossa plataforma, acompanhe nos próximos dias o lançamento desse curso e venha se capacitar, venha aprender com a Grifon, com conhecimento sempre preciso, de qualidade, comprometido com a excelência, temas de grande relevância para a administração pública local. E já digo para vocês que em breve eu vou ministrar aqui na Grifon Brasil um curso para desvendar e explicar os principais aspectos que envolvem a operacionalização dos tributos municipais. Até o nosso próximo podcast. Valeu!